Pronto. Estamos aqui e vamos reagir ao videozinho. Nunca mais vai existir outro jogo como Majora's Mask. Majora's Mask. Não sei se a pronúncia é do English, se é Majora's ou algo assim, mas é isto. Bonito. Aí sim, hein? Espero que tu curta. Não. Eu lembro da minha irmã jogando Majora's Mask, nunca joguei. Ah, por isso que tá tão linda a Ghibli. Um dia, tudo que a gente ama e odeia vai deixar de existir. Isso é um pensamento obscuro que todo mundo eventualmente enfrenta de um jeito ou de outro. Isso é verdade. É algo desconfortável, é pesado, é um tabu. Exato. Afinal, não é exatamente... Pensar nisso me gatilha a ansiedade. Pensar sobre a mortalidade humana e o nosso conflito interno contra o inevitável. Então é claro que tem um jogo de Zelda sobre isso. Eu vou diminuir só um pouquinho o volume, ô chat, pra não ficar tão próximo do registro da minha voz. The Legend of Zelda Majora's Mask. Press Start. Nossa, eu não sei porque tem alguma coisa que eu amo muito na estética de Zelda. Eu senti quando eu joguei Majora's Mask pela primeira vez. Desses jogos antigos. Eu tinha uns 8 ou 10 anos de idade e tudo que eu sabia sobre esse jogo era o que meu primo tinha falado pra mim, que era muito bom, e as creepypastas. Eu me lembro até hoje dele me dando um cartucho dourado do jogo, todo enrolado em fita crepe, porque ele tinha deixado cair quando ele era menor. Putz, nossa, que vibes, né? Eu lembro dos cartuchinhos, a gente soprava pra jogar, pra limpar o pozinho. Nossa, mó nostalgia, mano. Na sua alma, logo na tela inicial do jogo, ele já começa com você se fudendo. O meu mano Link já tá depressivo, vagando por aí, processando o fato de que ele basicamente perdeu toda a sua infância e inocência porque ele foi forçado a crescer pra salvar o mundo em Ocarina of Time. Daí chega um moleque... Putz, pior, tem tudo isso aí em Zelda, esse contexto meio pesado, né? Poderoso através de uma máscara misteriosa. Daí o moleque rouba o cavalo dele e aí teletransporta ele pra uma dimensão paralela a Hyrule. Os cartuchos dourados de Zelda bonitões. Estranhamente parecidas. Sim, eu não vi um... Conhece, mas que, obviamente, não conhece nunca vi um, mas gostei. Eu tenho memórias da minha irmã jogando o jogo. Transfigurando o corpo dele em algo completamente diferente através de um processo que faz ele reviver as memórias, arrependimentos e as dores do espírito de uma criança morta. E agora a lua tá caindo e vai destruir o mundo inteiro em 3 dias. Putz, pior que isso é... Nossa. Eu lembro que quando eu assisti, eu achava o contexto dele pesado mesmo. Quando eu era pequeno. Mas tinha algo que eu gostava muito apesar disso. Tipo, essa ideia do mundo acabar em 3 dias, sabe? Eu dropei. Por anos eu não pensava em Majora's Mask. Até que mês passado eu finalmente decidi pegar meu 3DS e jogar por completo Majora's Mask. Eita porra, cara. Putz, o céu vermelho me dá muito gatilho de... Ele toca mesmo, é? É uma ocarina, que legal. Ah, não, acho que ele não tocou. Acho que ele colocou o som do próprio jogo mesmo. O que eu tava falando? Ah, o céu vermelho me dá muita vibe de trilha de ossos, mano. Eu ainda vou voltar com as mesas de trilha de ossos, tá? Não! Anúncio não! Sai! Não quero! Muta, muta, muta. Ah, muta. Tá, agora foi. No ano de 1998, a Nintendo soltou o que é até hoje considerado uma das maiores pedradas a censura dos anúncios. Games, The Legend of Zelda Ocarina of Time. E pra aproveitar em cima do sucesso gigantesco desse jogo, eles obviamente queriam fazer uma sequência. Mas essa sequência
não era pra ser Majora's Mask. O Shigeru Miyamoto, na verdade, queria fazer uma espécie de New Game Plus pra Ocarina of Time, com as dungeons sendo espelhadas, os inimigos dando mais dano e alguns puzzles diferentes. E isso foi o que eventualmente virou a versão de Ocarina of Time chamada Master Quest. Mas o Majora's Mask que a gente conhece só existe não lembro. hoje em dia. Acho que não, ninguém aqui em casa jogou Master Quest. E Yoshiaki Koizumi queriam fazer um jogo completamente diferente. Então putz, pior que é sempre um japonês barbudinho, mano, que faz esses jogos Zika. É sempre um japonês barbudinho. Não tem segredo, assim, tem que virar requisito do currículo, mano. Então eles começaram a trabalhar as empresas de game contratar. Que ficava preso num loop temporal de 3 dias. E essa ideia foi inspirada pelo filme alemão Run Lola Run, em que a protagonista tem que reviver o mesmo período de 3 dias pra salvar o seu namorado antes que ele vá de arrasto. No filme não é 3 dias, eu falei errado, tá? Contexto. Lembrete do fim do mundo foi uma ideia. Olha que bonitinha essa lua, tipo assim, olhando pra gente assim, tipo. Você tem 3 dias. E como eles tinham um prazo extremamente curto pra finalizar o jogo, eles acabaram reutilizando muitos modelos, assets e mecânicas de Ocarina of Time. No começo, o ciclo, na verdade, ia durar uma semana. Mas eu acho isso legal, porque te dá essa sensação de universo, você rever coisas que você já viu no jogo, num jogo anterior, sabe? Tipo, é essa sensação que eu sentia. Eu nunca joguei esses jogos do Zelda, mas eu assisti meus irmãos jogando. E eu tinha essa sensação assistindo eles jogarem, sabe? Que era um universo, sabe? Isso é muito bizarro de pensar, considerando que o jogo tem 23 anos. O Eiji Aonuma Barbudico hoje em dia é diretor principal de Zelda, desde esse jogo, Ocarina. Foi o último que o Miyamoto dirigiu. Ah, sim. Conceitos principais e algumas ideias de game design Blaze também é cultura. são atemporais. Amanhecer do segundo dia, game design atemporal. Majora's Mask, obviamente, é um jogo bem menor quando comparado com Ocarina of Time, justamente por causa do prazo curtíssimo que eles tiveram pra finalizar o jogo. Tem só 4 dungeons principais, comparado com os 9 de Ocarina. Tem muito menos variedade de inimigos e itens pro Link pegar. Mas, em compensação, o mundo, por mais que seja pequeno, é cheio de grandes e pequenas narrativas que você vai acompanhando durante o jogo. Eu acho tão bonitinho esses modelos de... Esse modelo de vaquinha que ele mostrou, eu achava tão bonitinho. Eu lembro de ver minha irmã jogando e achar essas vaquinhas tão fofas, mano. Aqui, o tempo é um recurso. Tem muita coisa pra fazer nesse mundo, mas é time is a impossível fazer resource. todas elas num ciclo de 3 dias. E esse reloginho aqui debaixo da sua tela nunca vai parar. E a lua continua indo em direção à Terra. Então você Nossa, eu amo essa começar musiquinha. a pensar e escolher o que você quer fazer ou pode fazer dentro de cada ciclo. Então, Essa é a toda música da sua chuva, progressão né? no Majora's Eu não Mask lembro. baseada em algo Acho eu que é. carinhosamente apelidei de checkpoints atemporais. Uma valsinha. Coisas como o seu 1, 2, dinheiro, 3, itens 1, 2, 3, consumíveis 1, como 2, bombas, 3, 1. flechas ou poções de vida, e itens que são partes de quests como cartas, chaves ou lágrimas da lua, todas são resetadas quando o Link volta no tempo. Mas checkpoints atemporais são momentos em que você ganha coisas que ficam com você independentemente se você voltar no tempo ou não. E é aqui que a lógica da viagem no tempo em Majora's Mask decide só não funcionar para certas coisas, por conveniência do jogo mesmo. E isso inclui alguns itens-chave que você ganha depois de derrotar alguns boss, depois das dungeons principais, ou os Sazed itens que são habilidades Guards especiais, Remains. como Hookshot ou as flechas elementais. E estranhamente, as Hookshot. máscaras que você vai Bunny coletando Hood. durante o jogo também não resetam. Máscaras. Você tem Máscaras. poderes O Franco não tá aí no místicos chat, né? de Mas de máscaras. máscaras. Esse velho escroto. As máscaras te dão algumas habilidades. Pra como, por TDO, exemplo, guardem essa informação. literalmente Máscaras. ficar invisível pras pessoas. Porque de acordo com o jogo, você é uma pedra. E as pessoas não notam pedras. Eu nunca disse que essas habilidades faziam sentido. No total, são 24 máscaras. Eu, na verdade, mas acho a maioria poético. delas são só úteis pra Eu algumas lembro coisas de ver algumas específicas. descrições As que você desses mais itens vai e notar achar são as 3 poético. máscaras de transformação. Essas são as Tipo, que máscaras tem um do Deku, sentido. do Goron e do Zora. Cada uma dá ao Link a habilidade de Não é um transformar sentido em cada uma literal, dessas sabe? Mas um máscaras, sentido dando habilidades poético diferentes pra ele. Mas é claro que esse jogo nos tem que itens e nas ser habilidades divertido. dele, sabe? Cada uma dessas 3 máscaras representa a alma de uma pessoa que morreu. Mas a máscara do Deku é a pior de todas, na minha opinião, porque ela tem a alma
do filho do mordomo do rei Deku. Você até encontra o corpo dele esvaziado da alma, porque o Skull Kid tirou e botou no Link pra ele se transformar. Daí você fala lá com ele no reino Deku e ele fala, ah, nossa, mano, você parece muito com meu filho, você me lembra muito meu filho. When I see you, I am reminded E quando o Link coloca by qualquer my uma dessas son. máscaras, dá pra ver que o processo de transformação é algo agonizante. Ele grita de O Kid levou um bonk de Blaze. É, exato. Não se tira a alma das outras pessoas, mano. Isso é muito ruim. Não façam isso. Entendeu? Não foi na minha live que vocês aprenderam isso. Não façam isso. Isso é errado. E que na maioria das vezes tem coisas que as pessoas queriam fazer antes de partirem desse mundo. Então é um processo doloroso. Age Aonuma. Ah, e é uma foto dele mais abuelito, ó, de cabelinho branco agora, do Age. De novo, jogo para crianças. A única coisa que o jogo não pode tirar de você, nem se ele quisesse, é a sua... Pior, assim, ele não tem nada gráfico, esse jogo de Zelda, mas o tema é pesado, querendo ou não, tipo, faz você refletir muito, sabe? Tipo, eu confesso que esses temas, tipo, sobre finitude da vida, coisas inevitáveis que estão fora do nosso controle, são coisas que me gatilham muito, mas por algum motivo eu gosto, sabe? Isso me permitia desbloquear novas quests, interações, totalmente mudando a minha perspectiva. Essa foto é de 2013, se não me engano. Agora ele tá mais velhinho ainda. Diretor até hoje, o cara é brabo, sim. Não, a franquia é um sucesso, mano. Não tem que mexer. Esse cara tem que ficar onde tá. É isso que eu pensaria se eu fosse manager da empresa. Do tempo ao contrário, para aumentar o tempo dos 3 dias, para ao invés de ser 1 hora, ser 3 horas no real time. Teve um outro loop em que no segundo dia eu fui atrás de uma bolsinha maior para minhas bombas, mas o dono da loja falou que a avó dele tinha sido roubada e que ela tinha essa bolsinha que eu queria. E ele falou que isso aconteceu na noite do primeiro dia, então eu voltei para lá e fui atrás de onde a velha tinha sido roubada, tava lá. A porra do meliante. Depois de eu salvar a velhinha, ela me deu uma máscara de bomba. E no dia seguinte, a bolsinha tava... Ah, legal. Eu não lembrava disso. Ele brinca com essas coisas de você voltar pros dias. Eu não tava lembrando. No primeiro lugar. Música também é uma parte muito importante de Majora's Mask, assim como em Ocarina of Time. Conforme você vai progredindo... Sim, eu adoro isso. Você vai aprendendo certas canções que você pode tocar com a sua ocarina. A primeira que você aprende... Inclusive, talvez tenha um pouco disso em TDO também. E quando você som, música... Eu tô pensando em algumas mecânicas envolvendo coisas assim, sabe? Diferentes no mundo ao seu redor, mas dentre todas as músicas que você aprende, tem uma que é muito esquisita, que é a Elegy of Emptiness, ou ao pé da letra, a Elegia do Vazio. Ah, meu Deus, o vazio de Majora's Mask. Quando você toca essa música, você cria... Putz, vazio é um bagulho... E sem alma, quase como se fosse um estátua. Pesado. E dá pra criar até 4 estátuas diferentes, uma pra cada forma do Link. O que seria tudo bem se as estátuas não fossem desse jeito. Tipo, eu acho que eu entendo as estátuas das outras formas. O gritinho. Meio macabras e esquisitas, com esses olhos todos vazios. Até porque cada um é de uma pessoa que morreu. Mas por que a do Link tem esse sorriso macabro e esquisito? É quase como se fosse outra pessoa. Mas enfim, pra mim, a canção mais importante do jogo inteiro é a canção da cura. Você só toca essa música... Pra mim, deixa eu só pausar um pouco, mas refletindo um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão da... as estátuas parecerem mais vazias, a do Link, tipo, tem todos os dentes, que é uma coisa que você não vê sei lá, num desenho de anime, por exemplo. Você não vê todos os dentes desenhados, é uma coisa que você vê mais real. Eu acho que isso é um pouco pra, de maneira poética, trazer essa sensação de como a vida real, ela não é tão viva, tão brilhante, como a vida real ela é meio triste, sabe? Então é como se fosse a visão que, sei lá, se teria num contexto de vida real dele, eu não sei. Por exemplo, eu lembro que uma coisa que eu assisti recentemente que traz esse tipo de representação é Jujutsu. Que eu lembro que tem uma hora que o personagem lá que tem a cabeça cortada, eu esqueci o nome dele, ele tá falando com o pessoal pra montar a seita dele, um bagulho assim,
E aí o pessoal dessa seita é desenhado, tipo, muito mais realista do que as outras pessoas, sabe? E que é pra trazer uma sensação de um certo... ah, pra você pensar no interesse que essas pessoas têm, como elas são... ah, como que eu posso dizer? Fugiu agora, mas eu acho que vocês entenderam, sabe? Ahn, como elas são oportunistas, interesseiras, como elas são guiadas pelo interesse delas, sabe? Não exatamente, é o traço mesmo. Por exemplo, mangá, anime, tem um traço estilizado. E aí elas são desenhadas com um traço mais. Que foge até do anime, sabe? Que a hora que eu vi essa cena me remeteu muito a isso, sabe? Tipo, traz essa sensação de. Olha como é superficial, como essas pessoas são superficiais, sabe? Então, eu acho que é mais alguma coisa assim, sabe? Uma coisa mais poética, mas eu não sei dizer exatamente. Talvez jogando ficasse mais claro o sentido. Mas pra mim, Zelda, pelo menos da minha visão de criança assistindo meus irmãos jogar, minha irmã jogar principalmente, era isso que remetia, sabe? Então. Mas não sei, é algo que teorias, né? Daria, tipo, pra gente jogar depois, teorizar, enfim. É só um palpite, né? E também arte tem aquilo de ter essa beleza de como você interpreta, cada pessoa interpreta de um jeito, sabe? Tem um pouco disso também. Deixa eu voltar aqui pro Ajudar o vídeo. espírito das pessoas que você encontra, é através dessa música que você consegue algumas das máscaras. Como se você estivesse capturando e transformando as dores daquela pessoa em uma coisa física. O que parece muito fofo e legal, até que você lembra que o vendedor de máscaras tem um monte delas. E é ele que te Uhum. ensina a Song of Healing. Eu não confio nesse filho da puta, nem fudendo. Mas a Song of Healing é de longe a que A mais risadinha. incorpora a vibe de Majora's Mask, esse contraste entre amor e esperança e o inevitável fim do mundo. É uma melodia muito melancólica e linda. Essa canção vive no meio desses dois sentimentos, igual a esse jogo. Mas daí eu olhava pra cima e lá tá ela. O constante lembrete de que não importa quantas vezes eu voltar no tempo, não importa quantas pessoas eu ajudar, eu não tava salvando o término. Eu só tava atrasando. Tô sofrendo aqui pra achar um plano de Não, semente anúncio pra não, casa. anúncio não. Sai, anúncio, sai, anúncio. Sai, anúncio. Inevitável. Tá, pronto. O último dia. Majora's Mask Eu é fugindo um dos jogo anúncios. sobre um conflito contra o inevitável. Você constantemente revive o mesmo destino terrível desse mundo de novo, de novo, de novo. E a destruição da Exato. lua caindo na Terra não é tratada como um resultado do seu fracasso de parar ela, mas sim uma constante e inevitável ameaça. Desse jeito, Majora's Mask apresenta uma atmosfera opressora pro jogador, não só por causa das suas mecânicas, mas também por causa dos temas que ela aborda. Qualquer Sim. pessoa que joga Majora's Mask vai te falar que ele tem uma constante vibe melancólica. As pessoas daqui Exato. vivem e têm seus problemas, é claro, mas você pode ajudá-las do mesmo jeito que elas podem ajudar você. Tem tanto amor e esperança espalhada ao redor desse mundo. E isso tá presente em desde algo muito simples, como um criador de pintinhos que finalmente consegue ver esses animaizinhos crescidos uma última vez, até a história de uma filha que cuidava do seu pai, mesmo ele estando amaldiçoado e transfigurado e provavelmente nem lembrava dela. E quando ele é curado, eles são reunidos mais uma vez. Conforme você avança no jogo, mais e mais Putz. você revelando essas pequenas narrativas Que. do jogo, que acabam Ai. se tornando tão importantes, Dor. se não mais importantes do Pior que esses as temas me pegam, hein? quests Eu acho que se eu jogasse. principais. Tem um estranho Acho que se eu charme jogasse. que tá presente Eu em ia todas essas chorar, histórias, me porque gatilhar, não quanto sei. mais você vai se Esses temas me envolvendo, pegam demais, mais assim. você se importa com essas pessoas. Mas você sabe que em 3 dias, tudo isso vai ser reduzido a cinzas. Então, nos últimos momentos do terceiro dia, você não tem Céu escolha, vermelho, fora me faz lembrar de trocar TDO. esse tempo mais uma vez e retornar Eu às quero coisas voltar a do jeito mestrar que logo. estavam do começo. E nenhuma dessas pessoas vai sequer lembrar de você ou do que você fez. E mesmo que eu consiga parar a lua de algum jeito,
Qual que é o propósito de continuar voltando e fazer essas pessoas reviverem os mesmos 3 dias de novo e de novo e de novo, se no fim o resultado vai ser o mesmo? Eventualmente essas pessoas vão morrer também, de um jeito ou de outro. Isso tudo que eu tô fazendo não vai ter servido pra nada, mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz em cada ciclo fazer a diferença na vida de alguma pessoa desse jogo, de uma pessoa virtual. E esses pequenos gestos de bondade são cruciais para você progredir no jogo. E mesmo sabendo que tudo ia voltar a estaca zero no último dia, no próximo loop eu teria que ativamente ignorar os problemas de Eu acho que é um pouco disso. É isso que... Deixa eu só pausar um pouco, só pra eu comentar. Eu acho que isso é uma coisa que eu penso também quando, sei lá, eu fico muito gatilhado por pensamentos assim, sabe? Que quem é ansioso sabe, geralmente a gente sempre pensa nessas coisas. E a gente sempre fica antecipando coisas que às vezes nem vão acontecer, sabe? Ansiedade é um bagulho que, é complicado só de falar, mas isso é uma das coisas que eu penso, sabe? Tipo, sei lá, o fato de eu estar fazendo alguma coisa pelas pessoas que eu gosto, o fato de eu não estar parado, é uma coisa que acaba me confortando quando eu tenho esse tipo de pensamento, esse tipo de devaneio, sabe? Então, o único que a gente pode controlar são as coisas que a gente faz pelas outras pessoas, né? Seja com quem a gente se importa ou não também, né? Então, sei lá, o fato de eu ter ajudado uma X pessoa, ter melhorado um pouquinho o dia de uma X pessoa, já é algo que me ajuda a lidar com esse tipo de pensamento, sabe? Sim, eu também sempre penso nessas coisas, por isso que eu curto tanto esse vídeo. Não é porque vai acabar que significa que não vale a pena, exato. Se a jornada nos fez feliz, ela vale muito a pena, exato. E é assim que a gente tem que pensar, sabe? Pensar nas coisas que, sei lá, estão fora do nosso controle é nocivo. É uma coisa que a gente não deveria fazer normalmente. E se você pensa demais nisso, né? É o ponto onde você deve procurar ajuda, sabe? Seja em terapia, enfim, ou caso você precise de alguns outros auxílios, né? Então, é isso. Deixa eu voltar aqui pro vídeo. E aí a gente continua a assistir. Em algum momento específico da minha jornada, eu me senti bem em ajudar alguém. Nada disso muda o que eu senti quando eu vi a Anjo e o Café reunidos uma última vez, abraçados, o amor que fofinho eles se abraçando. Mais vivo do que nunca. Ai, ai, ai. Da Pamela, livre da maldição, finalmente Majora's Mask me fez chorar. Mais de uma vez. E eu nem zerei ainda. Então... Talvez a gente jogue. Tô pensando seriamente em jogar os joguinhos de Zelda. Enquanto a gente não vem com o VTuber, eu quero ver se eu consigo jogar um jogo retrô, se pá. Mas isso é coisa pras próximas semanas, eu acredito. Todas as máscaras que você ganha de algum NPC são formas de agradecimento. E é só coletando todas as máscaras do jogo, ajudando... Nossa, aquela máscara ali embaixo parece muito um Pikachu, não parece? Que você consegue a máscara mais poderosa do jogo, a Fierce Deity, que basicamente torna a boss fight final uma piada. E eu não consigo tirar da minha cabeça que isso não, foi uma é Fierce ou Fierce, que eu não lembro se pronuncia. Destemida, alguma coisa destemida. Ainda é possível achar coisas felizes nesse mundo. Ainda é possível se sentir bem nesse mundo. Foi então que eu percebi que esse jogo parece sim, é muito possível ser referência. A inevitabilidade da destruição e do destino de todo mundo. Putz, olha essa cena do jogo, que linda, pra um jogo daquela época, mano. Viver apesar disso. De uma forma muito bizarra, Majora's Mask, um jogo que me fez sentir tantos níveis diferentes de ansiedade, me botando numa constante corrida contra o relógio. Exato, ansiedade. Que o que acontece no futuro não tem diferença nenhuma do que acontece. Ei, Blaze, consegues me mandar... sim. Amanhecer de um novo dia. Nunca haverá outro jogo como Majora's Mask. Esse jogo me fez sentir coisas que eu nunca havia sentido antes. E ele tem
23 anos de idade, eu finalmente consegui entender por que as pessoas amam tanto esse jogo e por que ele é tão aclamado como uma das melhores obras de arte já feitas na história. Majora's Mask é um jogo absurdamente especial e é muito esquisito que esse jogo veio de uma franquia que é tão enraizada nos conceitos e convenções da jornada do herói e vários contos de fadas, mas que ao mesmo tempo é tão obcecado com esses paralelos à mortalidade. Nossa, essa musiquinha é tão vibes, né? De uma forma que as crianças daquele tempo talvez nem entenderiam. E toda a estranheza e vibe misteriosa de Majora's Mask é, pra mim, o que contribui muito pra isso. Não é à toa que a creepypasta mais famosa dos videogames é uma história que combina com um jogo de criança que é tão obcecado com temas relacionados à morte, mas ao contrário de Ocarina of Time, Majora's Mask não é limitado pelas convenções e limitações técnicas da sua época, e principalmente dos princípios de design linear e histórias repetitivas. Tudo isso faz com que Majora's Mask seja uma obra-prima que transcenda o seu tempo. Antes do vídeo acabar, eu só queria fazer alguns pequenos anúncios aqui. Primeiramente, se você quiser jogar Majora's Mask do jeito que eu joguei, usando o Project Restoration, eu vou deixar o link na descrição aí embaixo. Agora é só anúncio, eu acho. Deixa eu tirar aqui. É claro que esse vídeo... Deixa eu só pausar.